Deus, e ela é transferível. Quando a pessoa acaba aqui, ela se transfere para outra. E Deus não é só, Deus dá não só para os prudentes. Conheço a história de um homem em Brasília, dono dos maiores shoppings de Brasília, que a assinatura dele é uma cobrinha e um pingo representando o olho. E o nome dele chama-se Venâncio, um dos maiores empresários de Brasília, um dos maiores shoppings de lá, chama-se Venâncio. E todos aqueles shoppings com um prédio chamado Venâncio é dele. E ele, na verdade, nasceu como plebeu, aí não tinha, mas não é dos prudentes a riqueza, é para quem Deus dá. Você sabia que Deus pode te enriquecer, Deus pode te abençoar, Deus pode te elevar? Sim, eu vou na frente, eu vou falar aqui do tempo. Não é dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Observe que falou três classes de pessoas aqui: sábio, prudente e inteligente. Sábio, prudente e inteligente. Vamos ver qual é o comportamento do sábio, o comportamento do inteligente e o comportamento do prudente. Conta-se uma ilustração que em uma vereda estreita, com uma distância de 100 metros, estava o inteligente, o prudente e o sábio. E eles, à noite, tinham que atravessar aquela trajetória, aquele corredor, mas tinha alguns obstáculos para que se atravessasse. Alguns deles não conseguiriam chegar até lá. Então, primeiro foi o inteligente. Geralmente as pessoas que se julgam ser inteligentes pensam que sai na frente, E na Bíblia diz que não é do inteligente. Veja só, que diz aqui: nem dos inteligentes o favor. O inteligente entrou e ele foi primeiro. Eu vou primeiro, porque o inteligente diz: quem vai na frente bebe água limpa. Geralmente o inteligente tem essa frase, Quem vai na frente bebe a água limpa. Então vou primeiro. E quem sabe, quem vai primeiro é quem padece primeiro, é quem aguenta o impacto primeiro. E às vezes não é um ato de inteligência fazer isso. O inteligente entrou no caminho, ele foi caminhando e foi andando, estava escuro, e ele foi aqui com muito cuidado, triscando nas margens aqui, na lateral direita, na lateral esquerda daquele corredor, porque era 100 metros que ele tinha que percorrer. Mas em meio caminho ele foi devagarzinho e, sem perceber, ele trupicou, bateu a sua perna, porque havia um espaço, ele não via, um espaço no caminho, uma frecha, e ele colocou o pé, trupicou e caiu. E ele, o inteligente, gritou, e ali teve que sair se arrastando e não saiu ileso daquele caminho. Agora veio a vez do prudente. O prudente soube que o inteligente caiu no meio do caminho. Então ele pegou uma vara, um bastão, e viu que ele teve um obstáculo no caminho e saiu com aquele bastão arrastando. Ele foi batendo de um lado e de outro e arrastando no chão o prudente. E a própria Jesus disse assim: nós temos que ser prudentes como a serpente. O prudente saiu arrastando aquele bastão porque soube que o inteligente trupicou no caminho. E ele foi, passou no meio, ele chegou, observou lá e disse: foi aqui que ele bateu o pé. E ele passou aquele obstáculo. Lá na frente ele continuou com a mesma observação, mas sem que ele percebesse, ele prudentemente, olhando por onde pisava, esqueceu que na altura da sua cabeça tinha um obstáculo. E ele bateu a sua cabeça, o prudente bateu a cabeça. O inteligente caiu, o prudente passou o obstáculo que o inteligente passou, mas bateu a sua cabeça. E ali teve que sair, e ele não foi vitorioso naquela caminhada. Chegou agora, do outro lado estava o inteligente e o prudente, e gritou para o sábio a sabedoria, dizendo: agora é a sua vez, entre. E ele, o sábio, estava do lado de fora, a sabedoria: agora é a sua vez, entre. E passando-se as horas, aquele sábio, a sabedoria, não entrou. Mas é a sua vez. E eles não sabiam se ele tinha entrado. O tempo que ele veio, a sabedoria esperou o dia amanhecer. Oh, glória! Amanheceu o dia.
viu todos os obstáculos, viu todas as dificuldades e passou. Não tinha um obstáculo só no chão, nem só na altura da cabeça, tinha nas laterais, tinha no meio, tinha que se passar de lado, tinha hora que era aperto. É por isso que às vezes diz assim: não existe vitória sem luta. Não existe alguma coisa que você venha alcançar que não tem que se esquivar de alguma coisa e renunciar a outra. E aí chegou do outro lado, e o prudente disse: como foi? Como que você conseguiu? Inteligente, como aconteceu? Ele disse: quem anda de dia não tropeça. Quem que está na luz? Quem está na luz de Cristo Jesus? Jesus disse: quem anda de dia não tropeça. Mas gente, mas mesmo assim, escute aqui, e a sorte pertence a todos. Glória a Jesus. Ei, nunca diga na vida que não tem sorte, porque Deus vai deixar ela passar bem na tua frente. É verdade. Bem na tua frente. Ela vai acontecer hoje, mas amanhã, mas ela vem. Hoje, mas amanhã ela vem. Aí você diz: mas não existe sorte. Como é que é esse negócio de sorte? Ó, imagine bem, a Bíblia Sagrada diz que quando for escolher aquele apóstolo, que quando Judas morreu, foram escolher, aí eles oraram e lançaram sorte. Lançaram sorte e caiu sobre Matias. E aquele ato ali não foi um ato de sábio. Não, eles foram inteligentes, eles foram prudentes, mas não foram sábios. Porque na verdade Matias até pareceu bem ao Espírito Santo. Diz assim a palavra de Deus. E Matias surgiu no cenário. Só que Deus tinha Saulo de Tarso. Deus já tinha Saulo lá na frente. Matias encerrou o seu ministério ali. Não se vê falar em Matias depois desse relato bíblico. Mas surgiu um homem chamado Saulo de Tarso. E Deus derrubou ele com um tapa bem na orelha e encheu os olhos dele de terra. E ele ficou sem ver, e só ele viu o clarão, só ele ouviu a voz. É por isso que só ouve a voz de Deus quem está em comunhão com Deus, só vê o clarão de Deus quem tem comunhão com Deus. Então ele ouviu e disse: Saulo, por que tu me persegue? A Bíblia diz que os varões que iam com ele ouviram o som, mas não entenderam nada. Mas Jesus estava conversando com ele. É verdade. Por que tu me persegue? Quem é, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitrar contra pontas, tu te jogar contra ferrões, tu te jogar contra lanças, Saulo. Eu vou fazer de ti, vou te mostrar o quanto tu deves sofrer pelo meu nome. Glória a Deus. E ele saiu. A história é muito bonita. E o tempo de Deus é a coisa mais linda na vida da gente. A gente se apressa para tudo. Somos imediatistas. A gente coloca um empreendimento, já quer que dentro de um ano funcione tudo. Você coloca aqui uma coisa e aí você já pensa que comprar logo aquele negócio já está lá na frente, não é verdade? E aí e o tempo, tudo. Não existe um professor melhor do que chamado tempo. O tempo, é engraçado que as pessoas que não esperam o tempo suficiente é como que banana amadurecida com carbureto. Se falar em banana aqui, o homem aqui é perito, né? A banana que é amadurecida em carbureto, ela pode até ser doce, mas a casca não fica a mesma cor. Eu não sei se fica o mesmo sabor, mas se ela amadurece ali no cacho, despendurada, e normalmente você come e os pássaros ainda ficam divididos com você. Sim, os pássaros que gostariam de estar ali, porque tudo é no seu tempo. Você sabia que tem o tempo de Jesus vir buscar a igreja? Tem o tempo. E esse tempo está bem aí. Está às portas. E a Bíblia diz um pouco: o chifre de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Quem está esperando a vinda de Jesus? O tempo e a sorte pertencem a todos. Não diga que não tem sorte, porque Deus ele vai fazer passar na tua frente a oportunidade. Glória a Deus. Passa na tua frente a oportunidade.
E é a oportunidade. E aí, pastor, se eu não aproveitei, ela passa, ela vai, ela não volta. Ela não volta. Hoje nós ouvimos aqui, por exemplo, a irmã com inspiração divina de Deus, né, dizendo ao amado: faz campanha, tantos dias, e se ele colocar no coração humildemente, eu vou cantar, porque eu sei que tem uma coisa de Deus aí, e pode ter certeza que vai ter mesmo. Pode ter certeza que vai ter vigilância nisso, pode ter certeza que tem vigilância mesmo. O tempo e a sorte pertencem a todos, e o tempo de Deus é a melhor coisa. O tempo do Senhor não é o nosso tempo. É verdade. O importante é que Jesus diz assim: este ano, né, eu te darei essa bênção em breve. Esse breve, tem gente que quando está com medo, senão não aconteceu não é Deus não. Esse breve de Deus pode levar 10 anos, 15 anos. Aí você sai murmurando. Deus falou. Olha, só tem que dizer uma coisa para você: quem tem promessa de Deus? Quem tem promessa de Deus aqui? Foi no tempo certo. E não queira apressar o tempo. Não queira, porque é no tempo dele que acontece. Todo mundo que se apressa, ele recebe uma palavra. Chegou uma irmã e disse assim: Senhor, você não vê que eu estou ali organizando, passando o café, não vê que tem tanta gente aqui, fica feio, diz para ela me ajudar. Jesus, espera aí, ela escolheu a melhor parte, né? Então ela não teve paciência no tempo certo. Aqui, quem está servindo a Deus, que parece que nem fome não sente direito. Quando a presença de Deus está tão forte, está tão maravilhosa, você se alimenta da palavra. É aquilo que a Bíblia diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus. Então, jovem, tempo de Deus é coisa melhor. Deus está assim, e você vai consultar a vontade dele. Eu quero que seja no teu tempo. Teu tempo vai dar certo. Irmão, eu estou apressado, meu esposa desse jeito. Não te preocupa não. Você vai só pregando com sua vida. Deixar e prega a tempo e a fora de tempo. A única coisa que tem que pregar a tempo e fora de tempo é o Evangelho. Tempo e a fora, pregar o Evangelho. Mas os resultados de Deus é no tempo. É certinho. 10 dias. Olha, irmão, se a gente fizer aqui um culto e que seja outro, um trabalho aqui só mesmo, né, final de ano, dá muita gente. Mas aí vamos convocar para a oração. Primeiro dia tinha, a igreja naquele tempo era 500 irmãos. 500 irmãos. Tinha 500 irmãos. Primeiro dia, quem sabe no segundo dia já foi só 300. Certo que no 10º dia tinha só 120 na igreja. Porque era orando. Os irmãos estavam tão cansados de orar 10 dias. Manda, Senhor. Manda, Senhor. Manda, Senhor, o Pentecoste. Manda, Senhor, a promessa. Manda, Senhor. 10 dias, oração. E quando veio a promessa com 10 dias, nem de joelhos os irmãos não estavam mais. Estavam cansados. Tinha gente já dando cãibra na terra. Tinha outro que já tinha desvanecido, porque de 500 irmãos só tinha 120. Desistiram 380 pessoas desistiram. Só 120 estavam. Aí a Bíblia diz que no dia, Atos capítulo, deixa eu ler aqui para vocês. O cumprido-se o dia de Pentecoste. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Veio do céu um som, como que de um vento. Não veio vento nenhum, foi só um som. Se eu soprar nesse microfone, você não vai sentir vento, vai só ouvir o som. Ouviu-se um som veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estava sentada, aquele barulho, e foram vistas por eles língua repartida como que de fogo. Não era fogo, era como que de fogo. Uma visão apareceu naquela hora, e o qual pousava sobre a cabeça de cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas.
Deus mandou Abraão, vai, Abraão. Agora é assim, irmãos. Você sabe o que depende da nossa sorte, do nosso tempo? Da comunhão que a gente mantém com Ele. Se você manter a comunhão com Ele, está aqui. Você pode, Ele te presenteia mediante a comunhão que você mantém com Ele. E aí, essa comunhão, né, é pelo Espírito Santo de Deus na vida. Abraão saiu caminhando aí, mas no tempo certo, Abraão foi, sim, considerado o primeiro crente Abraão. Deus lhe deu a promessa, o Isaac, e dali veio as gerações, e nasceu Jacó as 12 tribos, e Israel, e chegou, sim, Siló, Cristo, nasceu, nos remiu, e hoje estamos aqui, em São Geraldo do Araguaia, nesta congregação, no congresso aqui de senhoras e juventude. Nós, cantora Lucilene aqui cantando, pastor Marinaldo aqui trazendo a palavra, e outros, Deus, exatamente nesse ponto geográfico, e Deus estabeleceu esse tempo, esta hora que nós estamos aqui, para você ouvir essa palavra. Ele te trouxe aqui. O tempo de Deus é a melhor coisa que tem na vida do Senhor. Aleluia.